Ok, pessoal, estamos bem adiantados aqui na parte de biometria, né? Tá tudo funcionando beleza. Agora eu quero fazer o seguinte com vocês. Estão vendo esse acesso aqui? Então, esse acesso aqui a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui eu acabei de colocar, tá ok? Isso aqui é para quem já assistiu meus outros cursos aí, sabe que a gente já implementou essa parte do login. Então eu não vou me preocupar com isso aqui agora, apenas então com a parte da biometria, tá ok? Então eu vou pegar aqui do impressão digital, clicar aqui, vejo que ele selecionou apenas o IMG cadastro. Eu vou dar uma pressão na tecla ESC, daí ele volta então uma cadeia, volta um diretório, volta um nível, dá aqui um Ctrl C e agora vou selecionar e vou dar aqui um Ctrl V, tá? Muito bem. Então agora aqui é o seguinte. Olha só. Pressiona a tecla ESC. Então aqui é o seguinte. No momento que eu quiser acessar o sistema, então eu vou poder fazer isto simplesmente colocando a minha impressão digital. Se eu tiver cadastrado lá no banco de dados, eu vou ter acesso. Então para isso, pessoal, a gente vai ter que inserir um método aqui novo. A gente vai criar um novo método aqui embaixo, tá? Então, procedure, o nome do meu formulário, que é o TF-LM acesso, ponto, um nome para a gente então identificar para ver se existe ou se não existe este usuário lá, essa impressão digital lá no meu banco de dados, tá ok? Então deixa eu fazer o seguinte aqui, dá o nome de identificar mesmo, identificar, tá? Aqui é o seguinte, eu vou colar aqui os comandos já pré-definidos, prontos para serem utilizados, certo? Que fazem esse procedimento de identificação, tá certo? Então vejam que aqui, eu já colei ele aqui, estão vendo aqui? Então vamos lá e entender isso daqui. Então aqui ele tem as variáveis retorno, tá? Score, que vai retornar o inteiro, e uma variável auxiliar, tá certo? Apenas para me identificar se deu certo, se não deu certo. Bom, muito bem, olha só. Essa minha variável ret aqui, ela está recebendo, então, a variável ret é para retorno. Vai receber, então, o retorno deste método aqui, dessa função identify, tá? Que está passando como parâmetro a variável score, certo? Que é 0. Então, se tu clicar, pressionar a tecla Ctrl aqui, clicar, então, Ctrl, e daí vir aqui em cima, então, olha só o que ele vai fazer. Vou clicar nele, nesse Identify. Opa. Ah, não está indo para lugar nenhum. Deixa eu ver aqui. Aqui o acesso aqui, eu preciso colocar então todas aquelas minhas variáveis que nem a gente fez aqui no UIMP digital. Estão vendo aqui? A gente precisa inserir então esse aqui, estão vendo aqui? Olha só. Então vamos colocar todos eles aqui. Deixa eu dar aqui um Ctrl C aqui. O acesso. Então, tá. Uses, beleza. Agora vamos identificar aqui, botão de pressionando a tecla Ctrl, clicamos nele. Por que ele não está indo? Deixa eu ver. Ah, claro, pessoal. Eu preciso fazer o seguinte aqui. Vejam que o procedimento está aqui, beleza, tá certo? Só que eu tenho que
pressionar até vejo que aqui ele não está criando a chamada dele. Então, Ctrl Shift C, automaticamente ele criou o meu identificar aqui. Eu venho aqui, colocar ele aqui dentro. Tá, beleza. Vamos ver agora a ligação. Clicamos aqui. Opa, ainda não está funcionando. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. A chamada está lá em cima. O método está aqui. E o uses... sim, perdão. Esse uses aqui é depois do implementation. Tá, beleza. Agora deve funcionar. Clicamos aqui. Sim. Agora perfeitamente. Vejam que do acesso, então eu pressiono, eu clico com o Ctrl e então ele aparece então a função identify, tá certo? Que tem um retorno que retorna um inteiro, certo? Esse identify aqui, pessoal, é que vai identificar para ver se existe ou se não existe esta impressão digital lá no banco de dados, tá certo? Então tem o retorno que é inteiro, tá certo? Então, e aqui ele vai chamando outros métodos. Se tu clicar aqui no template isValid, certo? Então ele vai chamar um outro método, tá ok? Se o tamanho for maior que zero ou diferente de nulo e tal. Então, deixa eu voltar onde é que eu estava? Aqui, né? Não, aqui. Então essa função vai ser é a função usada para identificar, para ver se já existe ou se não existe então essa impressão digital lá no banco de dados. E aí você vai me perguntar, bah, professor, mas como assim identificar? Onde é que está a parte do banco de dados que faz a identificação para ver se existe? Porque na realidade tudo fica dentro do meu banco de dados, como vocês já sabem, tá ok? Então é simples, aqui dentro, pessoal, ele tem então o método db.getTemplates. Estão vendo aqui? Então se tu clicar aqui, ó, isso aqui ele vai pegar lá do banco de dados. Se tu pressionar a tecla Ctrl, clicar aqui, veja que eu tenho aqui, ó, útil getFinger, que se molha aqui para cima. Eu vou clicar então nesse getTemplates, automaticamente ele vai abrir o meu UDB class, tá certo? Então aqui é que ele vai verificar, tá certo, se existe ou se não existe esta impressão digital lá no banco de dados, tá certo? Então este método UDBClass, ó, DB vem de banco de dados, certo? Então database. Então aqui é que a gente depois vai manipular aqui para a gente poder verificar se já existe ou se não existe, no caso, esta impressão digital lá no meu banco de dados. Tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu preciso fazer uma conexão com o banco de dados, então o que eu vou fazer, pessoal? Vamos aqui no nosso acesso e vamos colocar então aqui o que eu preciso para efetuar a minha conexão com o banco de dados. Vamos botar meu IBQuery aqui. Vamos selecionar então aqui o nosso banco de dados. Vejo que no meu outro curso usei o arquivo ini, né? Ficou muito mais muito melhor de fato, tá ok? Mas não tem problema, aqui o objetivo mesmo agora não é impressão digital pura, então beleza, já está conectando. Vamos botar aqui um transaction aqui. Pegamos aqui o IB Database 1, que é esse cara aqui. Beleza, vamos dar aqui deixar ele aberto aqui. E aqui também. Muito bem. Então, pessoal, como eu vou fazer uma consulta propriamente dita, eu vou colocar então aqui uma query,